Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Jesus, amém? Vou imitar o meu pastor, porque a palavra de Deus diz, seja imitadores de Cristo, e meu pastor imita Cristo, então nós temos que imitar ele, amém? Glória a Deus. Quantos aqui nessa noite estão com expectativa de que Deus vai transformar a sua vida através dessa palavra, que vai te dar vida, vitória nessa noite? Você pode dizer um glória a Deus, um aleluia aí, em nome de Jesus? Amém. Você que está nos assistindo, querido, em nome de Jesus, você é bem-vindo aqui nessa noite, para poder estar cultuando junto conosco que estamos aqui presencialmente. E eu quero convidar você, meu irmão, em nome de Jesus, a abrir a Bíblia, por gentileza aí, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao versículo de número 20. Amém? Todos estão me ouvindo bem? Fala amém, glória a Deus aí. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa noite eu quero falar algo poderoso para você, meu irmão. Deus falou comigo nessa semana. Para mim, é um motivo de muita alegria poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, porque antes da palavra ser ministrada para você, Deus ministrou no meu coração. Você está me entendendo? Diga amém. Então eu me sinto privilegiado pela maravilhosa graça de Deus, porque quando a gente prepara a palavra de Deus, Deus ele vai e discipula a nossa vida. E eu me sinto honrado por isso. E eu confesso que também há um nervosismo da gente chegar aqui no púlpito, porque a gente vê tanto pregador bom aqui, a pastora Fernanda vindo aqui dando discipulado, vem o pastor José, dá cada palavra maravilhosa, vem aqui as pessoas abençoadas neste lugar, e a gente fica assim, rapaz do céu, só povo bom. A gente tem que levar algo poderoso neste lugar. Então isso acaba que cria uma expectativa também para a gente. Então no nome de Jesus, eu quero hoje que você entenda a palavra que o Senhor vai dizer para você aqui. Não para que eu aqui seja vangloriado, ou que você aí sinta-se uma pessoa mais grandiosa do mundo, não. Mas para que você entenda que Deus é capaz de transformar todas as coisas na nossa vida. Então no nome de Jesus, abra, você que abriu a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 4. Em reverência à palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los a ficar de pé nesse momento. Mateus, capítulo 4. Tem algumas versões que pode ser que seja diferente da minha. Mateus, capítulo 4, versículo de número 18. Todos acharam? Diga amém. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Feche teus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Pai, aqui está a tua poderosa e santa palavra nessa noite. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, ministrar em nossos corações aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos. Produza em nós, Pai, uma transformação, uma metanoia, uma mudança, Pai, de postura, e se for também possível, até de personalidade, para que a Tua glória seja manifesta em nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Nessa noite eu trouxe esse texto justamente porque eu quero falar de três coisas importantes na nossa vida. Eu quero dizer sobre três passos fundamentais que acontecem na vida de todo ser humano. E uma das coisas interessantes que eu pude observar nesse pequeno texto é que a palavra de Deus, ela nos ensina que todo momento, uma hora ou outra, você vai receber um convite. Você está comigo? Diga amém. Não me deixa sozinho não, fica comigo, tá? Por favor, me ajuda aí, irmão. Então, sempre haverá um convite. Você chegou nessa noite aqui, neste lugar, porque alguém te fez um convite para você estar aqui. Então a primeira coisa que aconteceu na sua vida, houve um convite. Vira para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim, vai haver convites na sua vida. Amém? Glória a Deus. E depois do convite, querido, que você recebeu para estar aqui hoje, houve todo um processo. Diga comigo, processo. Tem pessoas que não conseguiram chegar aqui nessa noite. Elas passaram por algum processo, e no meio desse processo, no meio do caminho, elas desistiram.
E depois do processo, há o propósito de Deus. No final das coisas, há o propósito estabelecido sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Você está comigo? Diga amém. Então entenda que haverá um convite, haverá o processo e vai ter um propósito. O que essa passagem ela me ensina muito claro é que Jesus, no momento que ele encontra os pescadores, eu percebo 3 coisas aqui. E quando ele diz, siga-me, a gente pode comparar isso a um convite. Sim ou não? Amém? Então quando Jesus ele encontra Pedro e André, ele fala, siga-me. Ele fez um convite para esses pescadores. E logo depois ele diz, eu farei. É o quê? É um processo. A gente pode comparar isso a um processo. E depois, no final, ele diz assim, pescadores de homens. Propósito. Você está comigo? Diga amém. Percebe que entre o convite e o propósito de Deus, há um processo? Quantas pessoas você conhece na sua vida, ou até mesmo você já foi submetida a um convite, e de repente, no meio do processo, você o quê? Parou, você desistiu. Você conhece alguém assim? Que no meio do caminho, resolveu não continuar, que no meio do caminho ela decidiu não ir adiante, ela decidiu não querer mais ir de encontro ao propósito de Deus? Isso é sério, querido. Infelizmente, eu já fui submetido a isso. Há um tempo atrás, eu iniciei uma faculdade de administração. E aí eu tive um convite, vamos estudar, bora. Eu fui. Chegou no meio do processo, eu comecei a estudar. Eu comecei a o quê? Me desanimar. Sabe por que isso acontece, querido? Porque o maior interessado em tirar o propósito de Deus da sua vida é o diabo. O diabo ele é o maior interessado em tirar aquilo que Deus tem para te entregar. O diabo ele não quer permitir que o propósito de Deus seja estabelecido na sua casa. O diabo ele não quer permitir que o propósito de Deus seja estabelecido na sua vida. Você está comigo? Diga amém. Não me deixa sozinho não. Fica comigo. O propósito de Deus, querido, está no final. Já ouviu aquele ditado que nada vem de graça? Há um processo. Há sacrifício. E nem sempre esse processo vai ser fácil. Às vezes esse processo vai ser doloroso, às vezes esse processo vai ser complicado, às vezes esse processo vai machucar. E nem sempre, querido, nem sempre, nós vamos estar confortáveis com o processo. Mas eu quero dizer para você que no nome de Jesus, mediante a graça que o Senhor tem sobre a tua casa, sobre a tua vida, você já é mais que vencedor. Coloca isso na sua cabeça. Você já é mais que uma vencedora. Então o propósito do Senhor vai ser estabelecido na sua vida, se você crer. Quantos creem que o propósito de Deus vai ser estabelecido na sua casa? Quantos creem que o propósito de Deus vai ser estabelecido na sua família? Quantos creem que o propósito de Deus vai ser estabelecido na sua vida? Você precisa crer. O processo ele acontece para te amadurecer. O processo ele acontece nas nossas vidas para fazer com que nós venhamos sair do comodismo, para que nós venhamos se movimentar, para que a gente venha crescer, e crescer dói. Sabe por que eu digo isso com propriedade? Porque minha filha chora à noite, de madrugada, porque o joelho dela dói por causa do crescimento. Ela começa a chorar, desesperada, papai, meu joelho está doendo, o meu joelho, as minhas juntas, porque crescer dói. Você está compreendendo? Diga amém. Então Deus, Ele vai permitir que depois do convite aconteça todo um processo na minha vida e na sua vida, meu irmão. Lembra de Jó? Aquele homem íntegro, justo, reto, sofreu, não porque ele pecou, não porque ele estava fazendo coisa errada, mas simplesmente porque era um processo, e ele precisava ensinar toda uma geração futura,
de que Deus é fiel para cumprir o propósito. Você está comigo? Diga amém. Jó, amanheceu um dia, e simplesmente as pessoas foram ao teu encontro dizendo: olha, os teus bois morreram, as suas filhas, seus filhos morreram. Ele de repente se pegou diante de uma enfermidade horrível. Simples estalar de dedo, do dia para a noite. Começou a acontecer todo um processo na vida do irmão Jó, querido. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade, uma tribulação. Às vezes você está passando por um sofrimento, que às vezes você fala: poxa, eu não merecia estar passando por isso. Mas faz parte do processo, entenda isso, querido. Lembra de José? José passou por um processo. Seus irmãos o venderam como escravo. Antes disso, havia jogado ele num poço, num buraco. E ainda estavam pensando, maquinando, se mataria ou não. Fazia parte do processo. Às vezes tem pessoas que no seu trabalho, ou até mesmo dentro da sua casa, no meio da sua família, estão falando coisas de você, faz parte do processo. Você está comigo? Diga amém. Não me deixa sozinho não, fica comigo até o final. E vou ser bem breve. Deus tem um propósito estabelecido sobre a tua vida, sobre essa igreja, sobre esse ministério. Mas você precisa entender o processo que você está vivendo, meu irmão. Você já ouviu falar da metamorfose? Toda borboleta, ela não começa borboleta. Você sabia que antes dela se tornar uma borboleta, ela nasce como uma larva? Um lagarto. Sabia disso, sim ou não? E ela começa como lagarto. As pessoas vão olhar para ela e vão dizer assim: nossa, que coisa feia. Nossa, que coisa nojenta. Nossa, que coisa horrorosa. Tem pessoas às vezes que estão no processo da lagarta. Está no início. Está no início dessa metamorfose. Mas aí vai chegar um momento que você vai ter que entrar dentro de um casulo. Sabe por quê? É no casulo que você vai enfrentar os seus medos. É no casulo que você vai enfrentar as suas limitações. E vai se colocar em questionamento tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você viveu, aonde você chegou, aonde você quer chegar. Você está comigo? Diga amém. O casulo é necessário, meu irmão. O casulo é necessário na minha vida, na sua vida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós vamos precisar refletir. Refletir os nossos gestos, as nossas atitudes e principalmente aprender a lidar com as nossas emoções. Eu não mereço estar assim. Eu não queria viver isso. Você precisa romper todo esse processo dessa metamorfose, para que quando você chegar na fase que estiver pronta, se tornar uma linda borboleta. Você está comigo? Diga amém. Quantos querem voar alto aqui? Diga glória a Deus, aleluia. Então não se limite, não deixe os seus medos te limitar, não deixe as suas emoções te parar, não deixe suas emoções fazerem com que você desista. Tem pessoas que receberam convite nessa noite para estar aqui, para receber essa palavra, mas elas não conseguiram vencer o processo da vida dela. Às vezes alguém falou para ela: hoje não vai dar, porque isso, porque está frio. Hoje não vai dar para ir, porque simplesmente o pneu do meu carro furou. Tem vezes que é complicado, gente, mas você precisa nem que seja arrastando. Está debaixo da presença do Senhor, porque é Ele que é o dono do propósito. Você está comigo? Diga amém. Então, se você, querido, está passando por um processo, você precisa vencer esse processo. Eu não sei se alguém aqui já participou de algum processo seletivo em alguma empresa, algum concurso, alguma coisa, mas há toda uma situação para percorrer. Primeiro, se você chegar na empresa, você vai fazer uma pré-seleção, você vai ter que enviar o currículo, você vai ter que fazer uma entrevista. Tem série de coisas que acontecem para que você chegue no final, no propósito de conseguir uma vaga. E não é fácil. Chegar no propósito de Deus nem sempre é fácil. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Aleluia, glória a Deus. Eu acho que eu não estou sozinho. Eu acho que vocês estão comigo. Amém, aleluia. Infelizmente, irmão, deixa eu falar algo para você. Infelizmente, muitas pessoas não estão vivendo mais o propósito de Deus, porque elas simplesmente abriram mão do processo. Pararam no meio do caminho, desistiram de si mesmas. Muitas das vezes o diabo vai usar pessoas para te desanimar, vai falar, faculdade, não, é muito tempo. Abrir uma empresa? Ah não, isso aí é coisa de loucura, os impostos que hoje nós temos, hoje não compensa você ser empresário, hoje não compensa você ser nada disso, é melhor você ser peão mesmo, porque empresário você vai ficar devendo, daqui a pouco você abre falência, as pessoas querem te parar, as pessoas querem te limitar. Deixa eu te falar uma coisa importante, se você quiser anotar isso, anote isso. Muitas das vezes o diabo vai querer enganar, te iludir, falando que você não pode, falando que você não consegue. Porque ele não quer que você viva o propósito de Deus. Você está comigo? Diga amém. Eu vou repetir, muitas das vezes o diabo, Satanás, ele vai te enganar, vai te iludir, falando que você não consegue, não pode, para te parar, para fazer você desistir do propósito que Deus tem estabelecido lá na frente para você. Tem pessoas que acham, eu sou muito já de idade para ser mãe. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece as suas limitações, Deus sabe de tudo que você necessita, de tudo que você anseia. Sara não teve filho depois de certa idade. Ah, mas foi naquele tempo. Ah, então Deus não é o mesmo? Deus, ele muda. Deus é o mesmo desde o início, querido. E ele vai ser o mesmo desde a eternidade. Ele não muda, ele é o mesmo. Você está comigo? Diga amém. Então, no nome de Jesus, levante suas mãos para o alto nessa noite e diga assim, eu não quero abrir mão do processo. Amém? Glória a Deus. Chegar até a fase de ser borboleta, querido, é difícil. Sabe o que é o mais interessante? Que às vezes você vai viver pouco tempo o propósito. A borboleta, depois que ela torna borboleta, acho que ela fica só dependendo da espécie, 48 horas como borboleta. Então é por isso que todos os dias Deus renova as promessas dele sobre a sua vida. Todo dia há uma promessa estabelecida nova para você. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Todo ano aqui nessa igreja, todo ano nesse ministério que eu sirvo há 4 anos aqui com o pastor José. Querido, todo ano, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas todo ano tem uma promessa estabelecida aqui nesse telão. Esse ano é o tempo de quê? Tempo da graça. Ano passado foi o tempo de quê? Da recompensa. Teve o tempo da provisão. Então, querido, no nome de Jesus, você tem que entender que todos os dias o Senhor está estabelecendo novas promessas para a sua vida. Novos processos vão acontecer, novas coisas vão se vir à tona na sua vida, de alguma maneira. Eu não sei o que ou como, mas eu sei que processos vão ser necessários para que você chegue no seu propósito. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Vocês estão comigo? Diga amém, aleluia. Lembra de Josué e Caleb? Já escutaram a história de Josué e Caleb? Quantos ouviram? Diga amém. Aleluia. Josué e Caleb foram aqueles que foram enviados para olhar, espiar a terra prometida por Deus. E muitos que foram junto com Josué e Caleb voltaram e disseram que a terra estava o quê? Habitada por homens fortes, tenebrosos, povos cruéis. Mas Josué e Caleb viveram o quê? Viram o quê? Desculpa, enxergaram o quê? Enxergaram a promessa. Enxergaram o propósito. Você está comigo? Diga amém. E somente esses dois, Josué e Caleb, viveram o propósito que Deus tinha estabelecido. Sabe por quê? Porque eles não desistiram do processo. Tem muitas pessoas que se perderam no meio do caminho, tem muitas pessoas que deixaram de acreditar naquilo que Deus tinha estabelecido como promessa em sua vida.
Muitas pessoas começaram a murmurar no deserto, Adriano. Muitas pessoas começaram a questionar Deus. Por que Ele não manda carne? Por que Ele não faz algo diferente? Por quê? Porque as pessoas elas querem viver conforme as suas emoções, conforme os seus sentimentos. Querido, a palavra de Deus é bem clara. O pastor José, ele não cansa de dizer isso. Eu amo quando ele fala isso. Mas Deus, ele não se move por conta dos seus sentimentos, por conta daquilo que você pensa, por aquilo que você acha. Deus, ele está preocupado com a sua salvação. Você está compreendendo? Diga amém. O mais importante não é o seu sentimento, mas é você ir para a glória, morar eternamente com Ele. Tem muitas pessoas que estão preocupadas apenas com o quê? Com o que vai ganhar, com o que vai comer de melhor. Não é errado. A gente tem que se importar em viver o melhor dessa terra, porque também é uma das promessas, é uma das garantias que o Senhor deixou para nós, estabelecido, que nós viveremos o melhor dessa terra, mas nós temos que confiar e não viver em prol somente dessas coisas. Deus, ele vai te sustentar, Deus, ele vai te amparar, porque todas as promessas estabelecidas aqui, querido, a provisão, a recompensa, ela está acontecendo ainda hoje, nesses dias. Você está comigo? Diga amém. A promessa, ela não morre, ela continua na sua vida. Por quê? Porque são processos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ter que, muitas das vezes, aprender a lidar com as críticas. Nós vamos ter que aprender a lidar com os julgamentos. Tem pessoas que chegaram aqui nessa igreja e já não estão mais aqui, porque pararam no processo. Elas pararam no processo porque, de alguma maneira, o diabo usou alguma forma para fazer com que essa pessoa não conseguisse avançar mais. Mas diga para a pessoa que está ao teu lado, você é especial. Você é diferente. Amém, glória a Deus. O propósito está bem ali, está logo ali, meu irmão. Quantos creem no propósito? Diga amém, aleluia. Está tão pertinho. O maior propósito que nós temos que viver todos os dias é saber que Jesus irá retornar. Esse é o maior propósito que nós temos que viver todos os dias da nossa vida. Então, todos os dias, todos os processos que você enfrentar, o maior propósito é: Maranata, vem Jesus. Então, tudo que se move em sua vida, tudo que acontece contigo, querido, se você prestar atenção, nós temos que se mover e ir em busca daquilo que vai acontecer no final dos tempos. E isso tem acontecido. A Bíblia diz que nos finais do tempo haveria o quê? Rumores de guerra? Sim ou não? Estou falando besteira aqui? Se eu tiver, vocês me corrigem, por favor. Rumores de guerra. Haveria o quê? Doenças terríveis. Sim ou não? Pestes, né? Tem acontecido isso esses dias? Sim ou não? Então é a palavra de Deus se cumprindo. Às vezes a gente fica com medo porque nós somos seres humanos, nós somos limitados. Nós ficamos angustiados, nós ficamos aflitos por conta de tudo que acontece. Mas isso tudo, querido, é preciso acontecer para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque senão Deus era mentiroso. Se Ele falou, querido, vai ter que cumprir. Então, se Deus estabeleceu uma promessa na sua vida, vai ter que acontecer. Mas você precisa se mover, você precisa permanecer, você precisa estar no processo. Quantos podem dar um glória a Deus essa noite? Eu não sei se... Quantos casados tem aqui? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu não sei se quando você recebeu o convite de namoro aí, para as mulheres, né? Recebeu o convite aí do amado. Quer namorar comigo? Quando ele disse isso para você, você recebeu esse convite. E aí, naquele momento, começou o quê? Um processo. Processo do namoro. Começou um processo do namoro, ou da corte. Não é verdade?
E aí vocês o quê? Se projetaram para o quê? Para viverem juntos, para viver o quê? Um propósito. Você entende que tudo na vida há um convite, há um processo e há um propósito? Sim ou não? Então, querido, nós precisamos se mover para o propósito de Deus da nossa vida. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos, aquilo que queremos. O Deus conhece as nossas vontades, os nossos desejos. Mas, querido, uma coisa que nós precisamos entender, que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E ela é muito melhor do que as nossas. Então, se há algum momento da sua vida, no meio do processo, às vezes você quer tanto uma coisa, e de repente você vê uma porta fechada, e você fica insistindo, não, eu quero que essa porta abra, eu quero que essa porta abra, eu quero que essa porta abra. No meio desse processo, você quer que ela abra, você quer que ela abra, você vai teimando, e a porta está fechada, e você quer, e de repente você com a sua força vai lá e bum, na porta, abre a porta. Você vai viver um propósito, mas não é o propósito de Deus. Entenda uma coisa, se você quiser anotar, anote isso. Mas, uma coisa é, não abrir mão do processo de Deus, não significa que em alguma das vezes da sua vida, você não vai ter que abrir mão de algumas coisas que não foi feita para você. Você está comigo? Diga amém. Eu vou repetir, tem pessoas que ficou embananadas, parece discurso da Dilma, mas é uma verdade, presta atenção. Muitas das vezes, olha só, entenda uma coisa, não abrir mão do processo, não é a mesma coisa de você às vezes ter que abrir mão daquilo que não foi feito para você. Tem pessoas que às vezes pedem, vou dar exemplo, eu vou pegar no pé das irmãs aqui, tem as irmãs que às vezes ficam orando pelo rapaz bonito, o varão lá. Aí ela está encantada com o varão e quer o varão de qualquer jeito. Fala, esse cara, eu quero ele. Senhor, me ajuda. E o Senhor está lá, fechando a porta. O cara nem olha para ela e o cara não quer saber de Deus, às vezes. Aí, às vezes, de repente, o cara vem uma vez ou outra. E daqui a pouco ele está na festa. Aí ele fica um pé no mundo, um pé na igreja. E ela quer o cara. E Deus está lá, livrando ela. Fala, não, minha irmã, não é isso que eu quero para você. Deus tem uma coisa melhor para você, mas você quer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aí a varoa vai lá e fala, não, eu quero, e de repente o cara chama ela para ir no aniversário. Ela vai com ele no aniversário, chega lá no aniversário, fica com o rapaz. Aí ela fica com o rapaz, ela está vivendo um propósito, sim ou não? Ela está vivendo um propósito, mas não um propósito de Deus. Ela está vivendo o propósito dela, está vivendo o propósito do diabo, ela está vivendo o propósito de qualquer outra coisa, menos o propósito e a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa e agradável. Você está comigo? Diga amém. Não me deixa sozinho não, dá um glória a Deus bem forte aí, em nome de Jesus. Então pega essa chave, não abra mão do processo de Deus na sua vida, mas se tiver que em algum momento você ter que abrir mão de algo que não é seu, abra mão. E deixe ir. E não se apegue a essas coisas. Porque o que Deus tem para você é muito maior, muito melhor. Então, no nome de Jesus, nessa noite, você que realmente entendeu que não deve, de maneira alguma, abrir mão do processo de Deus em sua vida. Eu quero que você fique de pé agora, no nome de Jesus. Eu quero ler Romanos 12:2 para encerrarmos. E dizer para você que a palavra diz, e não sedes conformados com este mundo, com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem viver o propósito de Deus? Quantos querem viver a agradável, perfeita vontade de Deus? Então, no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, você que está na live, feche os teus olhos agora, em nome de Jesus.
e comece agora a orar e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê força nessa noite. Eu ouvi essa palavra, eu entendi a mensagem e quero, no nome de Jesus, declare para Ele: eu quero criar força, energia, fé, esperança para enfrentar todos os processos que o Senhor tem para a minha vida, tem para a minha história.